E aí, como vocês estão? Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia muito especial. Dia 13 de setembro de 2023. Eu tenho certeza que depois dessa live... Deixa eu fechar meu som aqui. Depois desse som... Depois que eu fecho o som, eu falo de novo. Depois dessa live, a sua vida poderá ter duas histórias. Uma antes dessa live e outra depois. Nós estamos aqui hoje com o coração aberto, com a mente preparada para darmos o nosso melhor em favor de você, você que está com a gente. E nós vamos falar de um assunto muito pertinente, um assunto muito significativo, que são os karmas. A palavra karma, ela vem do sânscrito e ela é muito usada na região da Ásia e na região do Oriente. Aqui na América Latina, não fazem muitos anos que chegou, faz no mínimo uns 300 anos, né? Já está bem crescidinho essa visão sobre o karma e sobre o dharma. Mas vamos falar sobre o karma. E é interessante que a Bíblia fala de castigo, né? Então, quando nós lemos na Bíblia algo relacionado a castigo, nós estamos lendo um relato bíblico onde o verbo que se usava era um verbo muito aplicado em vários teores de compreensão. Então, o castigo significa se relacionar com as consequências dos erros, né? Mas não é um castigo da forma com que a gente imagina, né? Mas enquanto vocês vão aquecendo aí os motores, eu quero apresentar para vocês hoje a minha colega de bancada, a Daniele Helena. Boa noite, Dani. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão aqui conosco. E, como sempre, boa noite especial para minha mãe, Marlene, que está nos assistindo. E o doutor falou sobre castigo, e aí já vem uma pergunta para você se fazer. Sabe quando você está vivendo ali o momento da vida, dificuldade, aí você diz, só pode ser castigo. Será que é castigo mesmo? Se você ficar aqui nessa live, nós vamos te ajudar com uma compreensão de forma científica mesmo, de forma que nós experimentamos aqui nas sessões terapêuticas e de forma espiritual também, para você identificar isso. Será que é castigo mesmo? Esse problema que você está vivendo? Qual é o problema que você está vivendo? Fica aqui com a gente nessa live, que você vai ter essas informações aqui com o Dr. Celso. Muito bem, Dani, eu quero mandar um abraço especial para toda essa galera que está com a gente. Quero abraçar a Cléo Andrade, que ganhou de goleada hoje, foi a primeira que entrou na live e ganhou da Zoraide. Zoraide, estamos com saudade de você, tá? Venha na sexta, no sábado, na Constelação, pelo menos para a gente matar a saudade. Tá bom, querida? Fiquei feliz que você já está bem, está inteira novamente, está novamente no páreo, né, Zoraide? Grande abraço. Também quero abraçar o pessoal lá do Mato Grosso, da cidade de Sorriso, a família Brock. Um abraço para o Roque, a Hélida Teixeira Rezende e a Maria Helena Manoeira Halpe, lá de Balneário Camboriú. Grande abraço para a nossa querida amiga, irmã Maria Helena, a irmã da Zoraide, e conversei agora há pouquinho, ouvi o áudio da Maria Helena. Também um grande abraço para a Dulcileia Santos, lá de Curitiba, a doceira mais famosa de Curitiba. Dulcileia esteve conosco uma temporada aqui no EPTH, deixou saudade, e principalmente dos doces. Ou será que é saudade dela? Ai, dos dois, né? Os dois são um doce, ela e os docinhos. Verdade. Tô brincando, Dulcileia. O Gabriel falou para mim hoje, pai, cadê a menina dos doces? Ele esqueceu que era Dulcileia, né? Sim. Daí eu falei, daqui uns dias ela volta. Um grande abraço aí para a família da Dulcileia, lá em Curitiba. O Anderson Barros, o nosso querido Anderson. Grande abraço, Anderson. A Alda Esther David dos Santos Monteiro, lá de Cascais, em Portugal. Alda, querida, muito obrigado por estar com a gente. As fotos que você envia aí do pôr do sol, coisa maravilhosa. Um dia eu quero conhecer Cascais. A varanda do apartamento da Alda dá de frente para o mar. Ai, que bênção. Temos que ir lá visitar Temos que visitar a Alda. Estamos com saudade de você, Alda. Também um grande abraço para a nossa querida Leonir Kowalski, lá do Rio Grande do Sul. A Maria de Fátima, o Joaquim, meu querido amigo, irmão Joaquim Chociai, de Ariranha do Ivaí. Também a Priscila Ferreira está conosco, Ana Luísa, a Jéssica, a Mari Mineu, grande abraço para a minha professora de Pilates,
a menina que tirou as dores do ciático. Obrigado, Mari. A Ana Luzia, né, de Goiás, lá de Goiânia. O Eric Joaquim, a Josiane Graminho. Raquel Cardoso, Ângela Sestari e toda essa galera maravilhosa. Muito obrigado pela irmandade, muito obrigado por estar conosco nesta caminhada no grupo de alma. Quando nós encontramos o grupo de alma, significa que nós podemos dividir o nosso fardo. Vamos falar a verdade. Estar na matéria é um eterno trabalho em relação a aliviar pesos. Um eterno trabalhar em favor da eliminação ou da transmutação do karma. Eu quero refazer a fala minha aqui. Não existe... eu falei a palavra aqui que é eliminação. Não existe eliminação de karmas. Por quê? O karma é um evento realizado por nós e esse evento cria uma energia. E essa energia não poderá ser dissipada nunca. Olha aqui para mim. A energia do karma jamais poderá ser extirpada. Jamais poderá ser eliminada. A única coisa que se pode fazer com a energia do karma, e é o que se deve fazer, é a transmutação do karma. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu estou aqui com esse papel. Esse papel é o karma que eu carrego. Esse peso terrível desse karma me cancela várias áreas da vida e eu não consigo andar. Um exemplo que eu estou dando. O que eu faço com este karma? Eu tenho que tomar conhecimento dele, como ele se formou, tomar conhecimento das áreas que ele bloqueia, e aí eu pego e transformo essa energia numa energia benéfica. Isso chama transmutar. Eu uso essa energia para fazer uma base diferente daquilo que constituiu o karma. Então, nós precisamos abrir a nossa mente hoje para entender os processos da vida. Eu tenho falado em algumas lives que existem 4 maneiras de ver a vida. 2 delas é muito ruim. Primeiro é aquele olhar crítico. Sabe aquela pessoa que tem um olhar crítico para tudo? Ah, o Brasil está difícil, o Brasil está complicado. Ah, mas isso aí é apenas o começo, isso vai ficar cada dia pior. Você viu a quebradeira que está acontecendo no país? Isso é a visão crítica. Essa visão não te leva a lugar nenhum. E aí a segunda forma de ver a vida é quando a pessoa está envolvida em muitos emaranhados, tanto nele quanto na situação da vida, e ele acaba concordando que o negativo é mais forte que o positivo. Por mais que a pessoa lute, olha, eu luto, eu não consigo, não consigo resolver meus problemas e parece que está cada dia pior. Então a pessoa está concordando que o negativo tem mais força que o positivo. Essas 2 formas de ver a vida não têm futuro. A terceira forma, ela já é melhor. É quando a pessoa olha para os problemas e contempla e acolhe os problemas. Olha aqui para mim. Todo problema que nós temos é um karma que pode ser transmutado a partir do acolhimento. Acolhimento. Você acolhe aquilo. Você entende que aquilo é seu e que você vai ter que se relacionar com ele. O que você vai fazer amanhã com esse problema não te diz respeito hoje. O primeiro passo é identificar e acolher. E a quarta forma, ela está associada junto com a terceira, que é o acolhimento e a contemplação. Por exemplo, eu olho para um karma que eu tenho numa área da vida e eu percebo que esse karma me deixa vulnerável. Primeiro, eu acolho a minha vulnerabilidade. Eu entendo que numa área X eu tenho uma fraqueza. Eu não consigo transmutar isso. Até quero fazer um adendo aqui dessa fala minha sobre o acolhimento. Eu atendi uma senhora essa semana, né? Semana passada. Ela dizia para mim, doutor, o meu problema a vida inteira foi preguiça. Nossa, pensa numa preguiça terrível. Eu sou amante da cama, eu gosto de dormir. E se não tiver ninguém em casa, eu durmo o dia inteiro. Eu disse para ela, mas a senhora sabia que isso não é preguiça?
Ah, doutora, minha mãe dizia que era preguiça, meu marido fala que é preguiça, todo mundo diz que é preguiça. E aí, Dani? Todo mundo fala, ela acredita. Meu Deus. Daí é preguiça, né? Aí vira preguiça, porque ela acredita tanto. Na verdade, a preguiça é uma doença física. Mas a fuga da realidade, aqui que está o problema. Quando uma pessoa, e ela sempre refutou isso, ela sempre bateu na tecla que ela não era preguiçosa. Só que ela fazia um esforço terrível para não ir dormir durante o dia, quando ela tinha uma oportunidade. E aí ela pôde compreender, faz uns 6 ou 7 meses que ela trouxe esse assunto em pauta. Ela começou a compreender que ela tinha uma vulnerabilidade na vida e ela tentava fugir da vida, dormindo. E é tão interessante que a vulnerabilidade dela era uma coisa simples. Ela tinha um amor platônico quando ela tinha 14 anos de idade. Ela amava o menino de paixão. Mas, e aí, quando nós descobrimos, né, qual era a vulnerabilidade, ela começou a chorar como uma menina de 14 anos. Nossa. E ela chorava e reclamava e dizendo, antes dela completar a frase completa do problema dela, ela dizia para mim, doutor, o problema é a pobreza. O problema é a pobreza. E eu fiquei escutando, né? Porque ele era de família de classe média alta e eu era de uma família pobre. Nossa. E por isso ele foi embora e foi para o quartel e nunca mais eu vi ele. Aí eu perguntei para ela, mas algum dia você falou para ele que você era apaixonado por ele? Que você era apaixonada? Não. Eu falei, mas você já parou para pensar que o menino não é adivinho? Ela tem 64 anos, então ela sofreu 50 anos. Ela estragou a vida inteira fugindo de um karma. Porque o amor platônico, quando ele vira doença, é um karma. A pessoa provavelmente já teve algum vínculo em vidas passadas ou alguma ressonância que liga a essa pessoa de uma forma inexorável. E aí a pessoa nunca teve oportunidade ou a coragem de falar. E aí vira, de fato, um karma. E aí, veja, que é interessante, só para mim terminar esse assunto, que eu estava falando de acolher e contemplar. Aí quando ela descobre que ela não era preguiçosa, ela estava ensaiando uma fuga por 50 anos, de um amor não vivido. E ela viveu 50 anos nessa fuga, e mais de 30 anos de casado, e nunca foi feliz. Nossa, e essa fuga, essa preguiça também entra quando a pessoa diz que é procrastinadora, né? É a fuga da realidade. Eu falava bem a verdade, eu detesto essa palavra procrastinador. Porque é uma palavra sem sentido. Não é realidade, não é realidade. Não é realidade. A pessoa tem um problema, não tem procrastinação, coisa nenhuma. A pessoa está com um problema de ordem psíquica, tem alguma memória que está impedindo ela de começar e realizar, ou de tomar iniciativa e terminar. E aí entra no rótulo, eu detesto o rótulo. Aí entra no rótulo de procrastinador. E não faz nada. Não faz nada, porque ela é procrastinadora. Aquele rótulo, ela entra, tem uma cola desgramada, parece que é pior do que Super Bonder. E a pessoa toma aquilo para si, e aí eu não preciso fazer mais nada, eu sou procrastinador. Né? Mas voltando aqui então no caso que eu quero que você entenda. Eu estava falando do karma, então quando você entende qual é o problema do karma, qual é a vulnerabilidade, você acolhe isso e contempla. E eu só vou dizer como nesse caso aqui da moça que eu estou exemplificando, quando eu fiz ela voltar aos 14 anos e olhar para aquele menino e dizer, eu amo você. E olha que interessante, quando ela criou essa imagem e olhou para o menino e disse, eu amo você, e o menino disse, eu não quero me relacionar com você e com ninguém. Isso na imagem na mente dela. O que aconteceu? Instantaneamente, despertou. Ela olhou e contemplou e viu que aquilo era uma bobagem. Então, muitas vezes, o karma, essa transmutação, pode ser um pouco mais simples. Claro que tem casos que é muito mais profundo, mas tem alguns que pode ser mais simples, como o dela. É assim, ó, todo karma é um problema. Uhum. Agora, tem karma que ele se torna realmente um problema, porque todos nós viemos aqui no mundo da matéria para transmutar karmas. E quando a pessoa não entende o processo da transmutação, ele agrava o karma. Como o caso dela, ficou anos e não viveu o amor. Isso, ela agravou o karma.
E aí, durante o tratamento que nós fizemos nela na existência passada, do tratamento dela, né? Abrimos a frequência da existência passada. Esse menino era extremamente apaixonado por ela numa existência passada. Nós encontramos isso no inconsciente dela. E aí, ela não quis se relacionar com ele porque ela queria ser freira. E ela abandonou a possibilidade desse amor e foi para o colégio interno. Então, nessa existência, digamos, ela pagou o karma. Na verdade, ela agravou o karma. Agravou. Ela tinha um karma de um amor não correspondido na existência passada. Se ela vem e entende o karma, ela resolve. Mas como ela não entendeu, ela fez o quê? Ela piorou. Nós chamamos de agravamento do karma. Aqui, doutor, eu lembrei de uma história de transmutação kármica muito bonita, que acho que o doutor podia falar pra gente, contar o que aconteceu do tratamento. É uma pessoa que veio aqui, fez o tratamento, isso já faz 1 ano, e não foram muitas sessões, mas ela conseguiu fazer o que o doutor disse aqui, que é identificar essa moça, ela acolheu, e depois ela conseguiu transmutar esse karma. E aí, antes do doutor contar toda essa história, eu vou deixar aqui a pergunta para vocês saberem, que o doutor vai responder depois, que é o seguinte: o que acontece se a pessoa identifica o karma, que é o problema, né, acolhe, mas se nega a transmutar? O que pode acontecer com essa pessoa? Mas isso fica para o doutor responder depois, se ele quiser contar a história antes. Sim. Eu gostaria muito que você que está conosco aqui, escreva aí no chat. Você tem algum karma mal resolvido? Alguma questão que você não entendeu? Alguma área da sua vida que ainda está pendente? Cria um movimento, escreve aí. Escreve eu. Escreve eu e escreva o problema também, né, Dani? Claro, ninguém vai abrir aqui o coração, a chave misteriosa do coração, mas você pode dizer, ó, eu tenho uma área aberta nos relacionamentos, eu tenho uma área aberta que nunca fechou na área das finanças ou profissão, enfim, né? A gente pode fazer assim, você pode colocar ali se você já identificou o karma, ou se você ainda não identificou, coloca eu. Por exemplo, eu, Daniela, eu já identifiquei meu karma e eu estou no processo, estava no processo de acolher, agora estou no processo de transmutar. E qual fase você está? Você sabe que você está vivendo um karma? Você tem um problema? Qual é o seu problema? Então, você já identificou o problema. Então, você escreve eu. Agora, se você já está transmutando, já acolheu ele, pode colocar, estou acolhendo. Então, escreve aí pra gente, eu ou eu estou acolhendo. Muito bem. Enquanto você escreve eu, também tem um joinha aí na tela, tá? Dá um joinha aí, dá um like para nós, para o algoritmo entregar essa live para mais pessoas. E, a hora que você puder, compartilhe, tá? É ruim compartilhar com a live andando, porque você vai ter que sair um pouquinho e tal, mas não tem problema. Você pode abençoar muitas pessoas que de repente podem você ser um canal de luz, como no caso que eu vou narrar para vocês, o caso da Isabel. A Isabel é uma filha de brasileiros, ela nasceu na Inglaterra e depois ela se criou aqui no Brasil. Ela teve uma passagem em outros países, morou no Reino Unido e ela tinha um sério problema. Mas pensa num problema para uma moça, né? É um problema gigantesco, que é o fechamento na área amorosa. Ela, uma menina estudiosa, muito bem sucedida financeiramente. Aos 20 anos, ela já era independente financeiramente. Ela teve uma carreira brilhante na aviação na Inglaterra, como aeromoça. Mas ela sempre estava em busca de um amor. Mas a busca dela, ela descrevia assim como uma busca cega, porque ela não sabia o que ela queria. Ela não tinha o mínimo discernimento de como ela gostaria de se relacionar e que tipo de homens ela escolheria para se relacionar. Isso, os anos foram chegando, foram ficando cada vez mais difícil, já estava com 30 anos, e aí aqui entra uma questão interessante. Nós temos um amigo, na verdade, tenho um amigo, irmão, que mora na Inglaterra. E ele sempre está nas lives, inclusive se ele estiver agora, eu sei que o fuso horário é bem grande. Luiz Sérgio Raimundo já esteve aqui nas lives com a gente. Ele tem uma rede de contatos lá na Inglaterra e ele compartilhou aquela live com os colegas dele, com o grupo dele. E essa live chegou nessa menina, uma mulher, né, de 30 anos, que
ela não sabe quem é a pessoa. Eu sei porque na Inglaterra a única pessoa que está sempre presente nas lives é o Luiz Sérgio Raimundo. Então, veja, ela sai da Inglaterra, vem até o Brasil, fica aqui na cidade de Apucarana e faz o tratamento com a gente em busca da compreensão. Ela queria compreender qual era o mecanismo kármico que não permitia que ela se entregasse profundamente nos relacionamentos, embora sendo ela muito bonita, uma menina linda, maravilhosa, simpática, muito educada, mas em todos os relacionamentos que ela teve foi superficial. E ela nunca pôde sentir aquele estalo chamado estalo do amor. E ela sempre ouvia falar que isso era possível, e ela veio então em busca desse resultado. E é tão interessante que ela, doutor, eu tenho pouco dinheiro, eu vou fazer algumas sessões. E aí, ok, vamos fazer o que for possível, Isabel. E aí ela se submeteu às terapias individuais, às constelações, e ficou um mês, e ficou 46 dias aqui no EPTH, na nossa sede. E o que é interessante, ela foi embora ainda com uma sensação estranha. Ela disse, doutor, eu estou maravilhado com as terapias, mas eu estou passando por um processo bem complexo. E aí eu disse a ela assim, olha, Isabel, preste atenção. E eu quero que você que está nos ouvindo agora preste atenção no que eu vou dizer. Toda borboleta, ela já foi lagarta um dia. Então, a lagarta, ela tem várias fases. Quando eclode o ovo da borboleta, aquela lagarta luta para sobreviver, e ela é pequena, e ela se move com muita rapidez, e ela tem um apetite voraz. Quanto mais ela se alimenta, quanto mais ela come, a lagarta, mais ela cresce, e dentro dela existe um muco químico que proporciona a ela a possibilidade da transmutação. Só que a lagarta, ela não sabe que ela é borboleta. E quando ela começa a sentir dores, os tecidos do corpo da lagarta começam a se contrair, ficar tenso. E aí, se ela lutar contra aquilo, ela vai estourar e aquele líquido vai vazar. E ela se torna comida dos passarinhos. Não vira borboleta. Não vira borboleta. E o que é mais interessante, eu quero que você ouça, olhe nos meus olhos aqui e entenda. 90% das lagartas não viram borboletas. Por quê? Elas não se entregam ao movimento da vida e no primeiro sinal que os tecidos estão enrijecendo, ela luta contra até que estoure o corpo dela e aquele líquido da transmutação vaza. E assim são todos os seres humanos. Todos nós temos fases difíceis, fases de dor, fases de correr atrás e não alcançar o objetivo, mas nós precisamos entender, meus queridos, todos nós estamos num processo de evolução. Todo ser humano, querendo ou não, ele está enquadrado dentro do processo do progredir infinito. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira. Quanto mais você ficar, quanto mais ignorante você for em relação ao processo do progredir infinito, mais dor você sente. Dani, é interessante, né? Nós temos aqui na chácara vários coqueiros. Só aqui na chácara do meio tem uns 7, 8 coqueiros já alto. E nós vemos as lagartas que caem de lá e elas andam rapidamente e se esticam e explodem. E quantas pessoas, por não acolher a vida, por não acolher o karma, por não acolher o momento que está passando, ela passa por um rompimento dos tecidos áuricos. E aí entra no processo da depressão, entra no processo da angústia, entra no processo do fracasso, ansiedade, e aí cai na armadilha do vitimismo. A pior armadilha que existe em nós seres humanos é a armadilha do vitimismo. Nós achamos que não somos merecedores, nós acreditamos que nascemos para sofrer, nós acreditamos
que não somos dignos de viver uma vida conforme desejou para nós Jesus Cristo. Uma vida e uma vida em abundância. E é essa inconformidade, essa falta de compreensão, ao exemplo da lagarta, são essas lutas internas, esses choros, esses desesperos que levam ao rompimento do campo áurico, e aí nós entramos realmente numa frequência ancestral de sofrimento e dor, de angústia, ou podemos acessar alguma memória de vidas passadas e passar pelo processo da noite escura da alma sem pedir ajuda, sem ter a quem recorrer. É isso que eu ia chegar nesse ponto de você que está aqui assistindo, se faça a pergunta, eu tenho um problema, certo? Você tem um problema. Quem é responsável por esse problema? Ah, eu sofro muito porque eu tive um trauma, fui abusada quando era infância, por exemplo, e o problema é por conta dessa pessoa, esse vilão que abusou de mim. Ou então, eu nasci de uma família muito simples, muito pobre, então o problema está ali na minha família, então por causa deles, dos meus pais que não tiveram dinheiro, hoje eu não tenho dinheiro e não consigo fazer nada, não consigo fazer uma faculdade, não consigo ter um bom trabalho. Reflita em quem você está colocando a culpa sobre o seu problema. Existem traumas que as pessoas vivem que realmente é muito difícil acolher e dizer, ok, esse problema é meu e eu resolvo. Mas todos os karmas que nós passamos são problemas nossos para nós olharmos para eles, por mais que seja muito difícil, e você vê uma forma de como lidar com esse problema. Vou dar um exemplo. 2 pessoas passaram pelo mesmo problema, foram abusadas quando eram criança. Uma delas fica sempre se lembrando do passado, sofrendo com aquilo, se vitimizando, né, como o doutor falou. E a outra olha para aquilo, acolhe e se libera do passado para poder seguir a vida em frente. Ou também o seu problema realmente pode estar em vidas passadas, então você não tem consciência, não identificou ainda qual é o seu problema. Ou o seu problema é de questão ancestral. Também tem a dificuldade, se você não sabe das histórias dos seus ancestrais, para você identificar. Mas, seguindo aqui o passo da Isabel, ela identificou o karma dela, o problema dela, ela acolheu, e aí ela passou pelo processo da lagarta, que é a fase mais difícil. Talvez você esteja passando por essa fase, eu vou falar aqui para você, que é ficar tenso, ter ansiedade, medo, muito tempo sentir vontade de querer estar sozinho, ficar, ou seja, introspecto. E essa fase da lagarta para fazer a transmutação do karma, passar por esse problema, transmutando ele, tem um tempo, né, doutor? Por exemplo, posso ficar introspecto quanto tempo? 2 semanas, 2 dias. Agora, se você já está assim há meses, aí realmente é um caso de tratar, né, doutor? Sim, a grande questão, Dani, que eu estou falando aqui da caso da Isabel, né? Uhum. Então, depois do tratamento, ela foi para a Inglaterra e ainda continuou, a gente continuou conversamos até hoje, né? E ela, no início, né, ela dizia, doutor, eu estou sentindo algo estranho. Parece que eu estou desconfortável. E eu falei para ela, yes! Ela achou que essa fase da lagarta era ruim? Ela achou que era ruim. E aí eu falei, maravilha, isso é maravilhoso. É sinal que você está sendo preparada para a transmutação. E é muito interessante, eu quero que todos vocês prestem atenção. A energia do karma, imagine essa caneta aqui, olhe para essa caneta. Essa aqui é o karma, a energia do karma. Não pode ser extinta, não pode ser dissipada. Ela tem que ser transmutada. Transmutada. E aí preste atenção no que eu vou te dizer agora. Então, voltando no caso da Isabel, nós encontramos questões de vidas passadas que ela fez um link na ancestralidade. Ela teve problemas em vidas passadas e veio para essa existência, não entendeu o karma. Ela agravou o karma porque acessou memórias da ancestralidade das mulheres solteiras da família. Então ela entra na frequência da solteirice e não conseguir se soltar. Porque ela se identifica com as ancestrais, quer repetir o padrão. Quando é assim, nós temos algo na nossa mente, no nosso inconsciente, é aquilo que nós, tipo assim, eu tenho um sofrimento, mas eu não sei de onde vem. Então isso é inconsciente. E quando nós temos esse mecanismo nosso inconsciente, então, se nós não acolher e não contemplar isso, nós vamos acionar no nosso DNA uma memória semelhante, Dani. Uma memória semelhante que vai agravar o karma.
E muitas vezes nós agravamos o karma com algo que não é nosso. É do nosso sistema familiar. E fica ali identificado com aquilo. Sim, por isso que o vitimismo é a pior armadilha que nós, seres humanos, temos. Porque quando eu me torno vítima de mim mesmo, das minhas conclusões, eu estou fazendo um link com a minha história da ancestralidade e chamo aquele peso ancestral para mim. E eu acho que eu posso resolver. E imagina, se eu tenho um problema, eu não consigo resolver. Aí vem mais 4, 5 registros ancestrais, vai agravar o karma a um nível que, se eu não pedir ajuda, eu perco a existência. O que é perder a existência? É morrer? Não. Perder a existência é passar a existência inteira sem resolver os karmas, sem transmutar os karmas. Mas voltando aqui no caso da Isabel. Então, quando ela chega lá na Inglaterra, eu não sei falar o nome da cidade, é uma cidade pequena, onde ela se criou, né, com os pais, e ela trabalhava. Ela, depois de um mês, mais ou menos, ela disse, doutor, eu estou sentindo que eu devo ir para uma cidadezinha pertinho da Alemanha, esqueci o nome agora. Também não lembro. Uma cidadezinha pequena. Depois eu lembro, vou falar. Mas tudo bem, daí eu falei para ela, e o que você sente quando você se projeta? Eu me projeto lá, eu sinto paz, eu sinto harmonia, eu sinto que lá é meu caminho. E ela já estava alegre. Aí, como que chama? A lagarta já estava pronta para a transmutação. Ela estava sentindo que tinha uma química diferente. E aí, então, ela vai até esse país, tinha lá uma amiga, uma prima dela, que morava lá, ela se instala na casa da prima. Em 15 dias que ela estava lá, já estava trabalhando. No primeiro mês nesse país, ela conheceu um rapaz que também tinha uma ligação com brasileiros. E depois de 6 meses, ela se casa. Se casa e nunca ela tinha experimentado o amor na fala dela. Ela não sabia. Apesar dos seus 30 anos, ela estava bloqueada ao nível de não se permitir amar nem ser amada. E ela dizia, doutor, eu estou vivendo algo que eu nunca vivi. A realização. A realização. Quando nós nos permitimos a passar pelo processo da transmutação, nós temos a capacidade de enfrentar a dor sem se sentir vítima. E foi o que ela fez. Ela pediu ajuda, ela veio até o Brasil, ela fez tudo o que for possível, ela criou um movimento e foi orientada por mim e pelo grupo aqui do IPTH a entender que o processo da transmutação às vezes dói. E tem uma frase, Dani, não sei se você já ouviu, que crescer dói, né? Já ouviu isso? Já ouvi. É isso, crescer dói. Então eu quero voltar aqui novamente na questão do karma. Se você tem uma área da sua vida que não funciona ou que ainda não está resolvido, eu faço uma pergunta. Você vai esperar até quando? Você vai esperar até quando para começar a dar os primeiros passos para criar movimento de soltura? Você pode dizer, doutor, mas eu já fiz muita terapia, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. A minha pergunta é, você vai desistir? Não. Nós temos que ter um lema. Persistir sempre, desistir jamais. Porque às vezes nós temos um problema e esse problema é grave. Imagine uma pessoa que tem um problema kármico e tem um problema, por exemplo, de audição de vozes. E tem muita gente que tem audição de vozes. Aí ele vai na psiquiatria, você é esquizofrênico. Colocou esse rótulo maldito, uma cola terrível, ou então vai em algum profissional e diz, você vai morrer solteira. Principalmente na macumba é assim. Ou então, você faz um trabalho para você desencalhar. Gente, nós temos que entender o seguinte, qualquer ação que você faça fora de si não tem solução. A única solução que existe está dentro de você. E você precisa uma terapia, um movimento aos moldes da SMI, que é a abordagem sistêmica das memórias inconscientes, que vai na origem do problema. Doutor, mas então essa terapia é milagrosa. Não. Ela é uma terapia que vai de encontro com a origem do problema. Mas quantas sessões serão precisas? Não sabemos porque o karma não é nosso. É um processo, né? É um processo. Por exemplo, a Isabel, ela identificou que ela tinha um problema, ela
foi atrás, nos conheceu, veio aqui fazer o tratamento, passou por várias técnicas terapêuticas. Ela acolheu, né, isso. Ela passou pela fase difícil, que é a tensão, a ansiedade, o momento onde a lagarta está ali para se soltar. E depois ela conseguiu a realização, que é levantar voo, se casou, conseguiu um trabalho, está vivendo na cidade, no país onde ela se identificou. E aí essa realização, doutor, para melhor identificar para as pessoas e analisar, ela é uma realização sólida. Você tem certeza que está no caminho certo, né? Sim, porque a terapia, ela habilita a pessoa a ir além do básico. Ir além do básico, ir aonde estão as adversidades e capacita a pessoa a exteriorizar a sua sabedoria e as suas capacidades. Então vejam, no caso da Isabel que nós citamos, mas nós temos milhares de exemplos que poderíamos citar, coisas incríveis que acontecem. Hoje eu estava mostrando um áudio de uma senhora, talvez ela até esteja conosco ao vivo, não sei, não lembro o nome dela. A mãe dela estava com cálculos renais e com pedras, cálculos no canal da urina, né, da uretra, e estava num estado grave. Não dava para fazer cirurgia e estava ali na UTI, em tratamento, e aí ela fez uma sessão, Dani. Uma sessão, as pedras desapareceram. E no áudio, lembra, doutor, muito interessante, que ela disse que levou o exame, levou a mãe dela para fazer exame de novo, né? Os médicos ficaram sem saber o que aconteceu, porque viu lá que não tinha mais as pedras. Só se fizesse uma cirurgia muito minuciosa para remover aqueles cálculos. Mas vejam, é uma raridade, porque a pessoa tem merecimento. Eu diria raridade não, porque tem muitos casos mais graves ainda que é resolvido em poucas sessões. Uhum. Agora, tem gente que tem um problema maior e tem que ter um esforço redobrado para enfrentar os desafios com determinação e garra. Se não for determinado e não tiver garra, não vai maximizar ou não vai minimizar o problema, não vai acabar o problema. Então, nós temos que entender o seguinte, cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem um contexto de existência e um contexto ancestral. Então, nós temos que estar sempre prontos a entender que nós precisamos ir além da adversidade. A adversidade, o problema, o karma existe, ok. Para mim resolver, eu preciso ir além disso. Eu preciso ir uma oitava acima. E isso é possível, porque nós somos a autoexpressão de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos a representação divina aqui na matéria, e essa luz divina que tanto nós almejamos está dentro de nós. E as terapias, os métodos do IPTH, proporcionam a exteriorização dessa luz divina, né, Dani, que habita cada ser humano, né? E falando em garra, determinação, todos que estão aqui conosco têm garra e determinação, porque senão não estariam aqui buscando conhecimento, né? Então, eu vou ler aqui a pergunta de vocês. Antes, eu vou pedir para você dar um like ali, dar um joinha. Se você já deu, clica no joinha e clica de novo, porque tem 56 pessoas assistindo e 38 likes só. Então, dá um like para a gente ver aqui todos dando um like nessa live. E a palavra transmutação, transmutar, significa mudar a circunstância para outra. Todos que estão aqui, inclusive eu, quero mudar a minha circunstância para uma outra melhor, né? Então, como fazer isso? Eu vou ler aqui a pergunta da Márcia, para o doutor nos responder e nos ajudar a mudar essa circunstância que nós estamos vivendo hoje para algo melhor. A Márcia Perinotti diz, oi, povo lindo do IPTH. Oi, Márcia. Ela diz, Dani, devo ter muitos karmas. Todos nós, eu também tenho. Relacionamentos é um dos piores. Doutor, como identificar os karmas para resolvê-los? Pois temos muitos, às vezes todas as áreas da vida. Muito bem, Márcia. Agora a Márcia exagerou. Nós, claro que nós podemos ter karmas em todas as áreas da vida, mas sempre tem em uma área ou duas áreas da vida que o karma é pior. Veja bem, o que eu vou dizer agora é muito interessante, quero que você compreenda. Enquanto nós não resolvermos 70% do karma, a vida não avança. Vamos supor, no caso da Márcia, ela tem um karma de relacionamento que ela diz. Enquanto a Márcia não resolver
no mínimo 70% do karma de relacionamento, as outras áreas não irão fluir. Poderão até fluir, mas não com leveza como poderia ser. Pode ser algo pesado. Então, Márcia, você pergunta como identificar o karma. Primeiro passo, você já identificou. Ela disse, eu tenho um karma de relacionamento. Então, é o karma. Agora, como constituiu o karma? Esse é o primeiro passo. Na terapia, nas várias terapias que precisam ser feitas, imagine, a nossa alma tem um efeito cebola. Tem uma casca, outra, até que você vai no núcleo. Quando nós chegarmos no núcleo do karma, é aquilo que constituiu. Qual foi a ação que bloqueou a área do relacionamento? Aquilo lá é o primeiro passo, tá? Depois, outras existências foram... Será que foi melhorado esse karma ou foi piorado? No caso da Márcia aqui, fica muito claro que piorou. Ela piorou o karma. E aí, voltando para essa existência, a pergunta é, como foram os relacionamentos dessa existência? Se ela está sozinha, os relacionamentos não foram bons. Então, o karma leva a pessoa a fazer escolhas ruins. Porque nós somos impulsionados por aquilo que está no nosso inconsciente. Vamos supor que aqui no caso da Márcia, ela teve uma existência passada onde ela profanou o sagrado, que é o relacionamento conjugal, por alguma forma. Então, essa profanação, ela cria um bloqueio. Quando ela encontrar o bloqueio, ela vai entender que naquele relacionamento que ela está, ela vai ter desafios, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter angústia. É o processo da lagarta. Os tecidos ficam tensos, vão se esticando, as fibras vão ficando enrijecidas. E a grande maioria das mulheres, mulheres e homens, tá? Mas aqui tem mais mulheres. A grande maioria das mulheres pecam em não compreender a transmutação kármica e elas abandonam os relacionamentos por qualquer coisa. Aí a pessoa fala assim, mas qualquer coisa? Ah, ele me traiu. Gente, olha aqui para mim. Eu vou contar uma história muito triste para vocês. Eu atendi uma senhora há uns 15 dias atrás e ela me contou um pouco da história dela. A bisavó dela era casada com um marinheiro. E aí ela descobriu, no primeiro mês de gestação, ela descobriu que o marinheiro, o marido dela, tinha um amante. E ela simplesmente abandonou o marido, a bisavó. Ok, ela já estava grávida e nasceu a avó. A avó se casou aos 14 anos. Aos 14 anos, a avó se casou. E aí ela ficou sabendo que o marido dela, que ela tinha se casado, tinha uma amante que era amiga delas. Então a avó vai lá e larga do marido. Nossa. Largou do marido. Repetiu Com a filha na barriga. Repetiu o padrão. Repetiu o padrão. Estava grávida de 2 meses. E aí ela foi parar num prostíbulo. E levou a filha para o prostíbulo. Nossa. Então veja o karma que a bisavó criou. Ah, doutor, mas e o amor? Mas é... Então a gente tem que conviver com as pessoas que traem, preste bem atenção. Tem karma que é realmente um peso para ser transmutado. E agora o que eu vou dizer é o seguinte. Talvez você não vai entender isso. Quando alguém trai, se existir amor de fato, o primeiro passo é acolher a pessoa. É difícil. Eu não teria essa coragem. Confesso aqui que eu não teria. Mas o primeiro passo é acolher a pessoa e ajudá-lo na vulnerabilidade dela. E aí sim, se ela não quiser continuar, então separa. Mas não pode separar a toque de caixa. Eu conheço uma pessoa que acolheu e hoje está muito bem no relacionamento. Acolheu a traição e está muito bem. Depois teve mais um filho. Porque, vamos parar e analisar. Nós não estamos legalizando aqui a traição, em hipótese alguma. Nós estamos falando de karmas pesados. E muitas vezes o karma é que levou a pessoa a trair por conta do karma, por força do karma.
E quando nós falamos em amor incondicional, olha aqui para mim. Amor incondicional, o primeiro passo é acolher a pessoa que errou. Quando você acolhe a pessoa que errou, você contempla o divino da pessoa, a essência da pessoa, e você pode literalmente trazer a pessoa de volta à vida. Mesmo que depois não dê certo, mas você agiu com amor incondicional, tá? Então sempre é importante olhar como eu me comportei nesses relacionamentos que eu tive. 1, 2 ou 3, é para se pensar. O amor tem que ser vivido na íntegra. O amor não pode ser desfeito por impulso. Quando se desfaz um tal de amor no impulso, nunca foi amor. Ainda respondendo a pergunta da Márcia, como identificar os karmas para resolvê-los? Tem uma forma, essa é racional, né, comportamental, de você identificar. Mas é claro que você tem que ir no profundo e fazer os métodos terapêuticos para você transmutar. Não adianta só identificar. Que é você analisar as áreas da vida. Eu vou colocar aqui para vocês no chat, olhem aí no chat, eu vou colocar as 12 áreas da vida. E você faz a pergunta. Por exemplo, área número 1, espiritualidade. De 0 a 10, como que tá? A saúde, de 0 a 10, como está? Eu, Daniele, hoje posso considerar que a minha saúde está 8, 9, para não exagerar, colocar 10, porque eu, graças a Deus, não tenho problema de saúde, não tenho questões kármicas em relação a isso. Mas se eu olhar ali, por exemplo, a questão social, eu vou colocar que a minha vida social está 4, preciso melhorar isso. Ah, ok, então eu identifiquei. Relacionamento, deve estar 0, não tenho relacionamento atualmente. Já fui casada, há 5 anos não estou casada. Então, nessa área da vida eu sei que eu preciso resolver. Então, eu identifiquei, essa é uma forma de identificar. Daí vai para os próximos passos, que como o doutor falou, acolher e transmutar. Aí tem a pergunta da Sueli Couto. Ela diz assim, depois de encontrado o karma, como transmutá-lo? Além de nossos próprios karmas, ainda acolhemos o problema do nosso sistema familiar. Isso tem fim? Respondendo se isso tem fim, demora, né, doutor? Algumas vidas, né? Não, na verdade é assim, ó. Todos nós temos múltiplos problemas transgeracionais. Todos nós temos. Só que esses problemas transgeracionais, eles ficam dormitando nas correntes do DNA. Dani, entendeu? Eles ficam dormindo nas correntes do DNA, esses problemas ancestral. Eles só serão acordados quando nós tivermos comportamentos inadequados ou quando nós agravamos o karma pessoal. É por arrasto. Seria um processo de arrasto. Por exemplo, se eu tenho um problema de relacionamento na minha vida e eu vim para resolver esse karma e eu agravo o karma, eu não entendo isso, eu agravo o karma, então eu me candidato a atrair da corrente genealógica vários problemas kármicos para tentar resolver e vai ser cada vez pior, cada vez mais difícil de solucionar e o que é pior, nós nos conformamos com o sofrimento. E a Sueli diz aqui, tá, então eu entendi o meu karma e aí o que você tem que fazer? Primeiro, tem que fazer terapia. Segundo, tem que construir merecimento. Sem merecimento não existe cura, não existe solução de karmas. E o merecimento vem pela contribuição. Preste atenção no que eu estou dizendo. A contribuição significa fazer o melhor possível, dar o melhor de si, fazer tudo aquilo que foi possível e até impossível ser feito. E aí você vai ter o merecimento. E uma informação aqui, não sei se o doutor quer entrar nesse assunto agora já, mas eu acho que sim, porque daqui a pouco a live já está acabando. E é um assunto muito de conexão com o espiritual. Nos estudos do doutor, né, desde 1992, houve sessões terapêuticas que ele recebeu orientações de anjos mesmo, falando sobre como transmutar. E nesses últimos meses, como o doutor disse, nós recebemos a informação de que você identifica o karma, acolhe ele, e aí nesse processo da transmutação, através do merecimento, você, depois que consegue transmutar alguns problemas, você precisa cumprir 70% dessas transmutações
para que você possa subir de nível. Vamos dar um exemplo aqui mais real para vocês entenderem. Eu, Daniele, identifiquei o meu karma, vim para o Instituto PTH para tratar essa questão e comecei a acolher. Estou no processo de transmutar. Esse processo é difícil, é trabalhoso, mas eu entendo que quando eu conseguir atingir 70% dessa transmutação, eu vou receber, provavelmente, uma sessão terapêutica. Isso foi o que o anjo disse, né, doutor, na sessão terapêutica pra gente. Eu posso abrir a outra página do meu livro da vida. Então, todos nós, prestem atenção aqui no que eu vou falar, como diz o doutor, olhem aqui nos meus olhos. Todos nós temos um anjo da transmutação kármica para nos orientar. E cada família tem o anjo da família, da transmutação kármica. Então, não estou dizendo que você vai fazer uma sessão terapêutica, vai marcar aqui uma SMI, o Lucas pode colocar aqui o link pra gente, e que vai abrir o seu anjo da transmutação kármica e que vai abrir o seu livro da vida. Não. Mas de acordo com o merecimento, né, doutor? Você consegue ter acesso a essas informações. Conectar-se com o seu anjo da transmutação kármica. Aqui, para quem já está participando da live há mais tempo, o doutor já falou bastante sobre o anjo mentor. Cada um de nós temos um anjo mentor. Ele nos conecta, né, nós nos conectamos a ele e recebemos orientações. Mas tem também o anjo da transmutação kármica, que ele tem lá o seu livro da vida, o livro da vida da sua família, onde, dependendo do seu nível e de merecimento, nas sessões terapêuticas você pode abrir, ler esse livro da vida. Realmente, o anjo lê e diz ali as instruções do que você precisa fazer. Não exatamente por quê? Porque tem a questão do livre-arbítrio. Então, vamos lá. Eu, Daniela, identifiquei meu karma, acolhi e estou transmutando ele. O meu anjo me deu 2 orientações. Uma delas era para fazer uma constelação, eu fiz. Foi fantástica, né, doutor? Me emocionei bastante. Quem estava aqui presencial pôde assistir. Que eu precisava me desvincular de uma pessoa. Olha que interessante, era uma pessoa da minha família que eu não tinha ideia de que estava atrapalhando para que eu subisse de nível. E a segunda orientação do anjo era para eu deixar as folhas caírem. O que isso quer dizer? Manter a calma, né, doutor? Deixar as coisas acontecerem. E isso para mim é muito trabalhoso, que é o momento, o processo da lagarta de você ficar introspecto e que você fica tenso, porque muitas vezes você quer fazer as coisas, mas você precisa, e é importante, né, para você, para mim, seguir a orientação desse anjo da transmutação kármica, que é ficar introspecto, ficar mais quietinho, para que você possa realmente criar asas e se transformar na borboleta e levantar voos. E aí agora vem a pergunta que eu disse que ia fazer para o doutor, aqui já no finalzinho da live, que é o seguinte, doutor. Então, eu identifiquei o meu karma, né, porque eu preciso transmutar nessa existência, acolhi ele, estou na fase da transmutação. E provavelmente, espero, se Deus quiser, ainda nessa existência, eu vou viver a realização, como a Isabel viveu a realização dela. Mas tem um porém. Nós temos o livre-arbítrio, todos nós, você, eu, o doutor, que é o quê? Você pode transmutar ou não, né? Você pode ir por esse caminho ou não, seguir esse caminho. Não quer dizer que você, sabendo, né, em uma sessão terapêutica de ASMI do seu karma, você vai querer transmutar ele, você vai querer resolver isso. Pode ser que você diga não. E aí, doutor, se eu disser, não quero transmutar, é muito difícil ter esse comportamento, fazer isso que eu preciso fazer para transmutar, não consigo, é muito difícil para mim, é muito pesado, eu vou usar meu livre-arbítrio e não vou transmutar esse karma. O que pode acontecer? Então, quando a pessoa ela toma a decisão, não, é muito difícil, não consigo, ele está dizendo, ok, eu aceito essa designação minha mesmo de sofrer e perder essa existência. Essa é a grande realidade. Quando nós falamos em transmutar karmas, nós estamos falando de algo extremamente profundo, mas extremamente profundo. É algo que o racional não consegue assimilar a grandiosidade disso. Todos nós, seres humanos, nós temos um anjo protetor, nós temos um anjo mentor e tem uma hierarquia angelical que basicamente ninguém conhece. Poucas pessoas conhecem, que é o anjo transmutador de karma. Ele é pessoal e também familiar. Quando nós nos colocamos realmente de corpo e alma, no processo da transmutação kármica, nós começamos a criar merecimento através da dedicação na solução da problemática. E aí a gente pode avaliar, eu faço isso durante 31 anos, avaliando pessoas, e quando a pessoa
vem para terapia, logo no início eu já sei se ela vai transmutar o karma ou não. E semelhantemente às pessoas que desenvolvem câncer, isso eu ouvi de um oncologista, amigo meu, ele falou, doutor, eu sei quem vai morrer de câncer quando recebe o diagnóstico e quem não vai morrer. Ele disse, quando eu dou o diagnóstico e pergunto para a pessoa o que você quer fazer, a pessoa fala, qualquer coisa eu faço para resolver o problema. Aí ele fala assim, esse vai viver. Aí quando a pessoa fala, ai doutor, eu não sei, o senhor que sabe, coloca o destino na mão dele. O médico, ele está instruído pelo que ele estudou em quimioterapia e radioterapia. Vai morrer, isso vai morrer. Por quê? Porque o câncer não é uma doença física, é uma doença kármica. Então eu fiz um link aqui de uma coisa grave que é o câncer, que é mortal para algumas pessoas, e como o karma é intransmutável para algumas pessoas. Por quê? A pessoa ela dá prioridade para o carro novo, dá prioridade para a melhor moradia que ele possa ter, e está certo. Nós temos que realmente desfrutar do bom e do melhor, só que nós não vamos levar nada na gaveta do caixão. Aquela pessoa que fala, doutor, eu já fiz 4 sessões e o karma ainda não foi transmutado. E, pois é, você viveu 220 encarnações no mínimo, tem milhões de ancestrais com problema e quer resolver num piscar de olho, num estralar de dedo? Possível. A terapia não é magia. A terapia é, antes de tudo, uma conscientização que a pessoa precisa elevar a consciência para uma oitava acima. E a grande verdade é que a transmutação kármica depende da evolução da consciência da pessoa. Se a pessoa vem com um problema para a terapia, ele sai daqui ele passou pelo processo e ele sai pensando da mesma forma, falando da mesma forma, ele ainda está com a frequência extremamente baixa. Ele não entendeu que o processo é para cima e que nós estamos engajados na lei do progredir infinito. Então, hoje eu tenho a obrigação de ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho a obrigação de ser melhor que hoje. Mas essa obrigação é com quem? É comigo. Eu, como ser humano, vim aqui para transmutar karmas, para resolver problemas, e eu não posso perder essa existência. E aí nós temos que entender que tem que pagar o preço. Pagar o preço é tirar a bunda do sofá, é sair da zona de conforto, é querer realmente que as coisas aconteçam. E é visível quando a pessoa quer. E é visível quando a pessoa não quer. Ele não faz sessão, ela vem de vez em quando e ela não está nem aí, ela não busca, ela não pede conselho, ela não lê o nosso material, ela não se entrega profundamente, porque ela está numa zona de conforto, porque até a miséria tem ganho. Até a miséria, o sofrimento, a solidão tem ganhos. E qual é o ganho? O ganho é a vítima. Ah, fulana, tadinha dela. Pode falar, Dani. Falando em pagar o preço, aqui a Luana, eu vi aqui a mensagem, agora saiu. Acho que foi a Luana, perguntou sobre a constelação, como que faz, né? Como eu, Daniele, fiz. Primeiro, vou contar para vocês que quando eu cheguei no IPTH, a minha renda era 3 vezes menor do que hoje. E mesmo assim, eu paguei a constelação parcelada no cartão e paguei o preço. Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer mais terapias. Então, qual o preço que você, Luana, quer pagar? Qual o preço que quem está aqui assistindo quer pagar para transformar a vida? Tem um preço, mas esse preço é muito valioso. Aí, como eu falei na última live, você tem que pensar. Eu tenho aqui um valor que eu gasto por mês em pizza, em viagem, em passeios. Você quer mudar, significa transmutar o karma, significa você mudar aquilo que está acontecendo. Então, você muda, tira daqui e coloca aqui nas suas terapias. Isso falando para quem não tem condição financeira. Para tudo tem um jeito. Então, você quer pagar o preço? Aí você vai conseguir transmutar o seu karma. Pense nisso, tá? E concluindo a questão do anjo, essa hierarquia tão divina e é inexplicável. O doutor que tem clarividência, ele vê. É fantástico você ver esses anjos e ouvir eles falando na sessão terapêutica. E aí, quando você se nega a pagar o preço, ou seja, você diz, eu tenho esse problema, eu tenho problema na vida financeira, ou então eu tenho problema de saúde, eu não aguento mais, eu não vou conseguir, eu desisto, não vou pagar o preço. Você não vai transmutar esse karma. O que acontece?
O mundo espiritual, ele fez toda uma logística, uma preparação para que você viesse aqui na Terra, que você nascesse. Preparou o papai, a mamãe, seus ancestrais, seus irmãos, a sua vida, a cidade que você ia nascer, tudo muito preparado. Isso eu estou falando do 1% que a gente conhece aqui. Imagina o que o mundo espiritual realmente faz e prepara para que você possa nascer. E aí você nasce com questões para transmutar e também um propósito de vida, que o maior de todos é ajudar o maior número de pessoas. E aí você se nega já de fazer o quê? O se ajudar, o se cuidar. Já começa por aí, você já nega a se ajudar e não dá abertura e nem espaço nem para você ajudar o próximo. Então você escolheu pelo seu livre-arbítrio e tá tudo bem. Mas e aí, o que acontece? O anjo, seu anjo da transmutação kármica, vai fazer de tudo, seu anjo mentor também, vai fazer de tudo para que você cumpra a sua missão. Vou dar um exemplo rápido. Uma paciente nossa saiu daqui do Brasil, foi para outro país e lá ela não consegue cumprir a missão de alma dela. E ela disse assim, Dani, tá dando tudo errado aqui. Na sessão terapêutica saiu que o anjo disse, é para você voltar e cumprir sua missão. Se ela não cumprir, ela vai ter, isso eu tô falando para vocês, do que o mundo espiritual passou pro doutor e para nós aqui em estudos em terapia. O que vai acontecer? Essa pessoa que se nega a cumprir e transmutar o karma dela, ela vai ter um tempo de vida determinado, e aí quando ela morre, olha só o que acontece. Quando isso saiu na sessão terapêutica, eu me emocionei, confesso. O que acontece? O anjo transmutador de karma está ali com o livro dela da vida e aí a pessoa desencarnou. Então, ele vira a página com a escrita de que ela não transmutou e ele sela essa página. Sabem como que o anjo transmutador do karma sela essa página da vida da pessoa que negou a transmutar o karma? Ele sela com 3 gotinhas de lágrima, né, doutor? 3 gotas de lágrima. Você pensar nisso faz com que você se sinta, ok, eu acho que eu vou dessa vez tentar sim transmutar meu karma, e você não vai desistir, não vai ser a vítima. Então aqui nessa live nós trazemos, né, doutor, um pouquinho de conhecimento para vocês. Sim. Para que vocês tenham essa consciência, esse conhecimento, que compartilhe essa live com outras pessoas e não só tome consciência do seu karma e do quão grave isso é para o mundo espiritual, como também para os seus descendentes. E aí você saia do vitimismo e tome uma atitude hoje para transmutar isso. Tem o link aqui, está escrito aqui no chat, Instituto IPTH em amarelo, na frente um link. Você vai clicar nesse link e vai dizer, eu quero saber mais sobre como transmutar meu karma, vou agendar uma SMI, para olhar para isso, identificar e poder fazer a transmutação, né, doutor? Eu ouvindo a colocação da Dani aqui, do anjo transmutador de karma, eu estava me avaliando. Primeiro eu comecei a arrepiar, assim, um arrepio da grandiosidade que é você estar encarnado. É algo muito gigante, muito grande. Toda a logística preparada pelo plano espiritual para você vir aqui. Aí ele designa que você venha e venha contigo um anjo protetor, um anjo mentor, aquele que te instrui, e o anjo transmutador de karma. Os 3 anjos, eles estão em conexão absoluta com o seu caminho aqui na Terra. Só que esses anjos, eles não têm poder de livre-arbítrio, Dani. Eles não têm, o anjo não tem poder de livre-arbítrio. Tem que nos ajudar, né? Hã? Ele tem que nos ajudar. Ele não pode tomar uma decisão por nós. Ele não pode. E ele tem que ficar ali à disposição, Ele né? tem que ficar à disposição. Só que quando nós não conectamos com eles, nós passamos a existência inteira em sofrimento, em angústia e dor, e todo o planeta Terra ressente, porque nós viemos para fazer algo grande, algo que poderia beneficiar muita gente, mas infelizmente nós não compreendemos quem nós somos. Somos seres espirituais estagiando em um corpo físico. Nós achamos que somos esse corpo, esse é o grande engano, e aí então nós não mergulhamos no profundo da espiritualidade humanística. Nós somos conduzidos por uma ilusão religiosa, achando que a religião é Deus. Não estou falando mal da religião, mas estou falando do ser humano. Nós podemos ter a religião que você tiver, ótimo, está ótimo.
Mas se você não tiver uma compreensão de como a espiritualidade humanística se conecta ao Todo-Poderoso e suas hierarquias de luz, nós passamos uma existência inteira em sofrimento, em angústia, em dor. Eu vejo, enquanto a Dani falava ali do anjo transmutador, eu estava me analisando momentos de alegria e momentos de tristeza. Quase chorei aqui. Por quê? Nós sabemos que a matéria, a terra precisa de homens e mulheres destemíveis, homens e mulheres determinados a fazer a diferença. E eu vejo no nosso trabalho no IPTH um grande número de pessoas que vestem a camisa, pessoas que realmente acreditam no espiritual, acreditam nos seres de luz, acreditam na divindade que habita em cada um de nós. E com essas pessoas nos apoiando, com essas pessoas participando dos nossos eventos, participando aqui das constelações, fazendo terapia, essas pessoas nos impulsionam a continuar sonhando com um mundo melhor. Vejam, hoje é quarta-feira, são 8 horas e 36 minutos, tanto eu ou a Dani, nós trabalhamos o dia inteiro hoje, mas nós se dispomos a vir aqui trazer palavras de luz, palavras de esperança, para que todos que estejam presentes possam vislumbrar uma vida diferente. E eu falei na live passada, e é muito importante que todo buscador da espiritualidade entenda. Existem 4 mentalidades que, se elas estiverem atrofiadas em nós, nós não chegaremos a lugar nenhum. Vou repetir. 4 mentalidades que, se tiverem atrofiadas, nós não chegaremos a lugar nenhum. A primeira mentalidade que nós precisamos acionar é a mentalidade filosófica. Nós precisamos aprender a fazer perguntas para nós, perguntas para o anjo mentor, para o anjo transmutador de karmas. Nós precisamos fazer perguntas para as doenças, fazer pergunta para os problemas, para os fracassos. Mas nós desaprendemos de fazer pergunta. Infelizmente, nós entramos na frequência da vítima. Achamos que o mundo está contra nós. Achamos que o mundo está revoltado com tudo e muitas vezes pensamos que Deus está revoltado conosco e não nos julgamos merecedores de ser felizes. Por que nós temos esse comportamento? Porque a mentalidade de cenário está apagada dentro de nós. E a segunda mentalidade é a mentalidade filosófica está apagada dentro de nós. E se nós não acendemos a mentalidade filosófica, não conecta com a segunda, que é a mentalidade de cenário. Quantas pessoas que estão conosco aqui conseguem fechar os olhos e criar um cenário de felicidade, um cenário daquilo que você deseja, um cenário do anjo mentor com o livro da vida abrindo e dizendo para você, minha querida, meu querido, você precisa fazer isso, você precisa tomar atitude tal. E eu tenho certeza, com dor no coração do que eu vou falar, que muitas pessoas, o anjo pode estar do lado falando e não acredita. Nós estávamos numa sessão semana passada em 4 clarividentes na sala. Estávamos em 4. Eu, a Dani, a Rita e a Elizabeth. Foi um dos cenários mais lindos que eu já vi. Onde se apresentaram vários anjos, o anjo mentor da pessoa, o anjo transmutador do karma, veio o anjo transmutador da família. Gente, foi realmente uma sessão magnífica. E nós vivemos isso no mínimo 10 vezes por dia aqui no IPTH. Nós vivemos dentro do contexto da espiritualidade. Nós não falamos da espiritualidade de forma teórica. Tudo que nós falamos aqui é prática. Eu estou nessa caminhada há 31 anos, vendo o plano espiritual, se conectando com o plano espiritual, desconectando as frequências de ilusão, desconectando as frequências de escassez e conectando a pessoa na frequência da matriz divina, na matriz da provisão divina em todas as áreas da vida. É isso que nós fazemos. Se você pegar a Bíblia Ave Maria, leia o livro de Tobias. O livro de Tobias é um exemplo claro, gente. Os anjos de Deus se comunicam conosco como eu estou falando com você. Agora nós precisamos entender que tem uma frequência na mente chamada teta.
Essa frequência de teta, se nós não entrarmos nessa frequência, nós ficamos com a mente fechada. Não há uma comunicação, não há uma interação. E se nós não abrirmos a mentalidade filosófica, não abre a mentalidade de cenário e não vai abrir a mentalidade estratégica. Falta estratégia para lutar, falta estratégia para organizar como nós vamos transmutar os karmas. E a quarta mentalidade é a contribuição. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não entende que a contribuição é a única forma de adquirir merecimento. A única forma de adquirir merecimento é a contribuição. Contribuir para que as pessoas melhorem de vida. Contribuir para que as pessoas sejam cada dia mais ricas, mais abençoadas e mais saudáveis. E nós temos dentro de nós esse mecanismo divino que precisa ser acionado. E nós precisamos tomar consciência. Nós não somos simplesmente o fruto de uma relação sexual dos nossos pais. Nós somos um projeto divino pensado, programado, estruturado para que nós viéssemos aqui. E Deus nos capacitou com dons. Deus nos capacitou com habilidades que só nós, seres humanos, possuímos. E cada um de nós tem um projeto. Cada um de nós tem uma designação para seguir. E nós precisamos entender, se nós não compreendermos a nossa designação, nós podemos falhar o destino inteiro, a existência inteira. Porque nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos da espiritualidade, nós somos frutos de um sonho divino para que viéssemos aqui na matéria fazer a diferença. Nós fomos programados por Deus para estar aqui numa época específica. Meus queridos, eu ouço a minha voz há mais de 35 anos falando da espiritualidade. E nunca misturei a espiritualidade com religião e sempre respeitei a religião de todo mundo. E sempre deixei claro, a pessoa pode ser religiosa o quanto for. Se ele não desenvolver a espiritualidade, ele é um peso na sua religião. Ele é um problema para a religião. Quando ele desenvolve a espiritualidade humanística pessoal, ele é uma bênção onde quer que esteja. Ele pode entrar no inferno, ele é bênção. Onde quer que ele esteja. E eu faço um convite para você que está aqui conosco. Levante a bandeira da paz. Levante a bandeira do intervencionismo. Nós temos que ser intervencionistas no plano da matéria. Há uma dor e um sofrimento sem tamanho, sem medida na humanidade. Enquanto você ficar de braços cruzados, a humanidade não vai melhorar. O gemido da humanidade não vai diminuir. Veja o sonho que Deus teve para você. Te deu todas as possibilidades. Você é uma pessoa saudável, uma pessoa que tem capacidade, que tem dons, que tem talento. E você faz o que com seus talentos? Ah, eu ganho dinheiro. Gente, que ilusão. O dinheiro é o fruto da bênção do trabalho de qualquer pessoa. Mas nós não podemos pôr o dinheiro na frente de tudo. Infelizmente, eu conheço pessoas maravilhosas, mas que são tomados por um espírito de ganância e que abandonam o sagrado para o profano. E essas pessoas mergulham no profano de uma forma inacreditável. Abandonam o sagrado por conta do profano. Querer ganhar dinheiro a qualquer custo. Infelizmente, essa é uma grande realidade. E eu quero que você que está me ouvindo, conjugue comigo o verbo das 4 mentalidades divinas. Mentalidade filosófica, mentalidade de cenário, mentalidade estratégica e mentalidade de contribuição. Quer ser feliz? Desenvolva essas 4 mentalidades. Nós, do IPTH, estamos de braços abertos aqui para te receber, para te acolher, para te ajudar. E se precisar, conte com a gente. E eu tenho um desafio para você agora, que além de você escrever aí e anotar essas mentalidades,
eu vou colocar aqui para o Lucas escrever para o pessoal guardar. E não só guardar, mas ler e desenvolver isso. E como que desenvolve essas mentalidades? O Enur pergunta aqui, doutor, como desenvolver a mentalidade de cenário? Não consigo visualizar. Quem está fazendo a carta aos ancestrais, até dou esse adendo aqui para quem estava com muita dúvida. Todos os dias de manhã é postado no grupo um link do Vimeo, que é um canal onde dá para pôr vários vídeos. Nesses vídeos tem lá o guia da terapeuta Mayusha. São guias fantásticos para desenvolver a mentalidade de cenário e para escrever a sua carta. Quem está aqui nos assistindo, está fazendo a carta aos ancestrais, preste atenção lá no grupo, clique nesse link, assista esse vídeo antes de você fazer a sua carta, que lá tem como você desenvolver essas mentalidades. O Lucas vai colocar aqui pra gente no chat as mentalidades, essas 4 que o doutor falou. E o desafio que eu tenho para você, na verdade, é uma frase. Você vai dizer assim, pode dizer aqui agora, escrever num papel e repetir para você todos os dias, que é o seguinte. Você vai dizer assim, eu tenho capacidade para abrir o meu livro da vida, identificar o meu karma, acolher o meu karma, transmutar o meu karma. Eu tenho capacidade, eu me permito e eu não deixo o meu anjo selar o meu livro da vida nessa existência com 3 gotas de lágrima. Eu me sinto capaz, eu sou capaz. E é Muito isso, bem, doutor. Dani. Vamos encerrar a... Sim, espero ter respondido todas as questões. Se nós não respondemos, pode enviar para a gente naquele link mesmo que nós colocamos ali, que nós vamos ajudar vocês. O Enur faz uma pergunta aqui. Doutor, como desenvolver a mentalidade de cenário? Enur, olha, primeira coisa, mentalidade filosófica. Por quê? Vamos supor que o Enur tem um problema. Mas por que esse problema? Mas onde ele começou? Mas como que esse problema se instalou? Essas respostas, olha aqui, ó, Enur, 70% das respostas das perguntas que você faz, tem que ser respondidas. Quando você respondeu 70% da pergunta dos porquês, você vai abrir automaticamente a mentalidade cenário. Olha que maravilha. Ah, tá, mas doutor, como que eu vou treinar? Então entra no YouTube e digite aí, canal do IPTH no YouTube. Você vai procurar lá Fogo e Luz. Fogo e Luz. É uma meditação guiada na minha voz. Então você vai começar a criar a imagem daquilo que eu sugiro. Daqui a pouco você vai ter a sensação que você dormiu. Não dormiu. Desligou seu racional. O primeiro passo é desligar o racional, tá? E essa meditação Fogo e Luz, eu criei especificamente, incrível, Dani, faz 28 anos que eu escrevi Fogo e Luz. 28 anos. E ela ainda é super eficiente. Eficientíssima. É algo atemporal. Atemporal. Então, quando você começa a entrar ali na meditação Fogo e Luz, você começa a entrar na água, daqui a pouco você entra no fogo, daqui a pouco você tem a sensação que você está fora do corpo. E que você está criando, e a imagem ela vai abrindo gradativamente. Tá, Enur? Faz isso, tá, meu querido? Mas primeiro, olha aqui, ó. Responda os porquês. Por que isso? Mas por que esse problema? Mas por que esse conflito? De onde vem? Mas por quê? E de quem é isso? Olha aqui para mim. O peso que vocês, a grande maioria de vocês, eu gosto de falar nós, eu vou refazer. A grande maioria dos pesos que nós carregamos não são nossos. Tá? Depois que você desenvolver a mentalidade cenário, com fogo e luz, aí você vai para a mentalidade estratégica. Aí a estratégica é mais na terapia mesmo, tá? Aí na terapia a gente abre a frequência para ver o que está bloqueando a mentalidade de cenário, filosófica, não, estratégica. Estratégica. Aonde é que bloqueou a estratégica? Pode ser ancestral isso, tá? E depois a contribuição é mais fácil. Tá bom, gente? Beijo no coração de todos e até quarta-feira. Nós voltamos. Grande abraço. Até lá, gente. Pessoal do Gratidão. Instagram, muito obrigado. Fiquem com Deus, todos vocês.